Eu quero ler com você um parágrafo do Diário de Santa Faustina, parágrafo número de 872. E lá ela escreve o seguinte: Diário, parágrafo número 872. Jesus deu-me a conhecer como, apesar das tribulações, da aridez e das tentações, a alma deve ser fiel à oração. Porque a realização dos grandes planos de Deus depende em grande medida da oração. E se não perseverarmos na oração, colocaremos impedimentos à ação de Deus em nós ou através de nós. Sabe, eu estava lendo esse parágrafo do Diário de Santa Faustina e é um parágrafo muito forte, porque Santa Faustina nos chama, Santa Faustina nos dá a palavra de ser fiel até o fim, de ser fiel à oração até o fim. Sabe, Jesus revela isso a Santa Faustina. Ela começa escrevendo: Jesus deu-me a conhecer como, apesar das tribulações, da aridez e das tentações, a alma deve ser fiel à oração. E nós cantávamos: pode 1000 cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não temerei. Sabe o que isso significa? Pode 1000 cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não cessarei a minha oração, eu não pararei. Pode o mar, ondas fortes se levantarem contra mim, mas eu serei fiel à minha oração. Sabe por quê? Ela continua escrevendo: porque a realização dos grandes planos de Deus depende em grande medida da oração. Sabe, pode vir tribulação, pode vir o que houver, eu e você devemos ser fiel até o fim. Apocalipse 10:2 nos diz: nada temas ante o que hás de sofrer, porque estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Sê fiel até o fim. Jesus, ele diz isso: aqueles que forem fiéis até o fim, estes ganharão a coroa da vida eterna. Esses ganharão a coroa da vida. Eu e você precisamos ser fiéis até o fim. Sabe por quê? Porque Santa Faustina nos diz: a realização dos grandes planos de Deus depende em grande medida da oração. Sabe o que isso significa? Que algo grande na sua vida, que a promessa, a realização da promessa na sua vida, ou a realização do milagre na sua vida, a graça que você vai alcançar, aquilo que você está pedindo, a cura, o milagre, a graça, o emprego novo, seja o que for, a realização das profecias na sua vida, nada disso começa grande, nada disso vem pronto. Mas tudo isso começa pequeno. Tudo isso começa pequeno. E talvez o seu milagre, a cura que você está esperando, o milagre do emprego novo, o milagre de uma casa nova, de uma casa própria, de um carro, seja qual for o seu milagre,
O seu milagre começa dentro do seu quarto, no seu secreto. A realização do seu milagre depende da sua oração. Sabe, esses dias eu estava ouvindo uma pregação, acho que foi até o Bernardo que estava pregando aqui num grupo de louvor, ou numa tarde de louvor, não me lembro. Mas ele falava que numa guerra, a guerra, ela não começa a ser lutada ou vencida no campo de batalha. Não é lá que a guerra se vence, não é lá que se ganha uma guerra. Sabe onde que se vence uma guerra? Dentro da casa, da tenda do general. É dentro da tenda do general, dentro da tenda daquele que está comandando que se vence a guerra. Sabe por quê? Porque não adianta você ir somente para uma guerra, somente para lutar e morrer. Você tem que vencer a guerra. E você não consegue vencer algo sem planejamento. E onde que se faz o planejamento? No campo de batalha ou dentro da tenda do general? Onde se tem estratégia? No campo de batalha ou dentro da tenda do general? Dentro da tenda do general. É ali que começa a estratégia. É ali que começa o planejamento. É dentro da tenda do general que começa a vitória daquele exército. Não no campo de batalha, mas dentro da tenda. Sabe o que isso significa? Que é dentro do seu secreto que começa o seu milagre. Que não é no campo de batalha, mas é dentro do secreto que você começa a ver a realização do seu milagre. É dentro do seu secreto que você começa a ver a realização das profecias sobre a sua vida. É no secreto, é na fidelidade da oração que você começa a ver as profecias, o agir de Deus na sua vida. Os planos de Deus para a sua vida dependem da sua oração. Os planos de Deus para a sua vida dependem do seu secreto. Sabe por quê? Porque um exército não consegue vencer uma guerra sem a tenda de planejamento. Um exército sem estratégia é um exército perdido, morto. Ou seja, uma vida sem secreto, uma vida sem ter uma vida de oração, é uma vida morta, é uma vida perdida, é uma batalha perdida. Se você tentar ir para uma guerra sem estratégia, você vai morrer. E aqui a gente encontra a mesma situação. Se você ir tentar lutar contra o pecado sem uma vida de oração, você vai morrer. Se você ir buscar a realização da sua profecia, do seu milagre sem uma vida de secreto, você vai morrer. A vitória se dá no secreto. A vitória começa no secreto. Por isso que Santa Faustina pede a Jesus a graça de perseverar na oração. Sabe, nós precisamos entender isso. Que nós precisamos continuar no nosso secreto, independente daquilo que está acontecendo à nossa volta. Que nós precisamos ser fiel até a morte. Um dia um cara veio e foi fiel até a morte, e morte de cruz. E esse cara, hoje ele é conhecido como divisor da história. Existe o antes dele e o depois dele. Esse cara hoje é conhecido como Salvador, o Messias esperado, o Messias aguardado,
o cordeiro imolado, o filho primogênito do Pai. Sabe? Porque Jesus, ele foi fiel até o fim. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus passa pelo deserto, Jesus é tentado pelo próprio demônio. Sabe por que Jesus não se rendeu ao demônio? Não se rendeu ao maligno? Porque ele tinha uma vida de secreto. Porque ele tinha uma vida em comunhão com o Pai. Ele e o Pai eram uns. Ele e o Pai são um. Por isso, nem a morte foi capaz de parar Jesus. Porque a vida de secreto dele fez ele ser fiel até o fim. E o fim de Jesus não foi um fim que talvez eu e você gostaríamos de passar. Eu tenho certeza que ninguém aqui gostaria de carregar uma cruz pesada, de ser cuspido, chicoteado, de ter o nosso coração atravessado por uma lança, carregar uma cruz pesada com uma coroa de espinhos, ser humilhado, desprezado. Eu tenho certeza que eu e você não gostaríamos de passar por isso. Mas Jesus passou por isso e foi fiel. Fiel até o fim. Sabe? Desde o primeiro momento, Jesus sabia que ele ia morrer. Jesus sabia toda a dor que ele ia passar. Desde o primeiro segundo da vida dele, Jesus sabia disso tudo. E mesmo assim, ele foi fiel até o fim. Jesus sabia de toda a tribulação, Jesus sabia de toda a perseguição. E ele foi fiel até o fim. Hoje, nós só conhecemos os apóstolos, os discípulos, porque apesar de toda a tribulação, apesar de toda a perseguição, eles foram fiéis até o fim. Jesus, ele chama eu e você a ter uma vida no secreto de fidelidade, fiéis até a morte. Custe o que custar, custe a minha vida inteira, eu não te largarei, Jesus. Sabe por quê? Porque eu prefiro morrer com Cristo do que viver sem Ele. Eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos preferir morrer com Jesus do que viver sem Ele. Ser fiel até o fim é isso. É morrer com Jesus. É melhor morrer com Jesus do que perder Ele em vida. Existe um santo na Igreja Católica e eu já preguei sobre ele várias vezes. Ele era um jovem, pelo que eu me lembro, ele tinha uns 13, 14 anos. José Chances del Rio. Esse jovem, ele viveu uma das maiores perseguições da Igreja Católica. O comunismo tinha invadido o México e os católicos não podiam mais ser católicos. José Chances del Rio ia junto com os padres celebrar missa. E sabe, José Chances del Rio foi pegado pelos caras comunistas. E eles matavam cristãos naquela época. Matavam. Se a pessoa se dizia cristão, eles matavam. E então os comunistas chegaram a Chances del Rio e perguntaram: negue a Cristo ou morra. José Chances del Rio, São José Chances del Rio,
olhou para eles e disse: viva Cristo Rei. Os comunistas tiraram as solas dos pés, tiraram a sola do pé de José, fizeram José caminhar sobre um chão pedregoso, em carne viva, os seus pés em carne viva, não tinha mais pele, e ele estava caminhando, e os comunistas falavam: pare, negue a Cristo e viva. E José Chances del Rio caminhava com aqueles pés em carne viva, em cima daquelas pedras quentes, e gritava: viva Cristo Rei. E então os soldados comunistas levaram Chances del Rio para frente de sua cova. E pela última vez o soldado disse: você tem mais uma chance de negar a Cristo. Você tem mais uma chance de negar Jesus. E você vai continuar vivendo. E relatos contam que naquele momento, a mãe de José está desesperada, gritando para o filho, pedindo para o filho negar. E naquele momento, São José Chances del Rio, com um fuzil apontado para o seu coração, olha para aqueles soldados e grita: viva Cristo Rei. E o soldado dá o primeiro tiro, e ele grita: viva Cristo Rei. E o soldado dá o terceiro tiro, e ele grita mais uma vez: viva Cristo Rei. E aquele soldado dá o terceiro tiro. Chances del Rio preferiu morrer com Cristo do que negar Ele. Chances del Rio preferiu morrer com Ele do que viver sem Ele. Sabe, era um jovenzinho de 14 anos que entendeu que ser fiel até o fim é isso. Ser fiel até o fim é isso. É estar com Jesus até o fim. Haja o que houver, venha o que vier, nada mais eu temerei, porque se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Nada mais eu temerei, porque eu não preciso de mais nada, porque eu já tenho o meu tudo, que é Jesus. Que eu e você possamos ser fiel até o fim, assim como os Chances del Rio, como São José Chances del Rio foi. E por toda a nossa vida, que nós possamos declarar: viva Cristo Rei. Eu prefiro morrer por Jesus. Eu prefiro morrer com Jesus do que viver sem Ele. É aquilo que Chaves dizia: eu prefiro morrer do que perder a vida. Quando Chaves diz isso numa brincadeira boba de um episódio de desenho, ele está falando por trás disso: eu prefiro morrer com Jesus do que perder a minha vida eterna, do que perder a coroa da vida que Jesus me promete, que Deus me promete aqui em Apocalipse 10. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. É isso que Chaves está dizendo naquele episódio bobo de desenho. Eu prefiro morrer do que perder a coroa da vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Que eu e você possamos viver assim, preferindo morrer com Jesus do que perder a presença dEle. E então nós viveremos uma vida que vale a pena. E então nós viveremos uma vida de ver o milagre, a profecia acontecendo. Porque, como eu falava antes, o que é grande não começa grande. Eu e você não nascemos grandes. Eu e você nascemos nenês pequenininhos. E então nós nos tornamos grandes.
É assim a nossa vida inteira. Existe um processo que nós passamos, e no meio desse processo, Jesus nos chama a ser fiel até o fim dele. Que eu e você possamos ser fiel por toda a nossa vida, até o fim de nossas vidas. E então nós entenderemos o que é morrer por Jesus, o que é morrer de amor e continuar vivendo. E então nós entenderemos isso.